Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um momento na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, sejam todos bem-vindos, você que está chegando agora, você também que vai assistir mais tarde. Que Deus abençoe a todos. Antes de mais, peço desculpa porque estou bem gripada, então a minha voz está um pouco rouca e também estou tossindo um pouco, então desde já peço desculpa para vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal 100% Jesus no Centro, para mais esse tempo com o Senhor, com a palavra do Senhor. Hoje nós não estamos aqui por conta de uma tradição, não, ou por conta de uma religiosidade. Aqui no meu canal nós não falamos de religião, falamos de Jesus, que é o centro da minha vida, desse canal. Falamos da palavra, que é vida, e falamos de um Deus único, que é poderoso, que é santo. Amém? Estamos aqui porque nós queremos mais profundidade, nós queremos mais conhecimento. Eu posso dizer para vocês que eu conhecia Deus só de ouvir falar, assim como João. Hoje eu conheço o meu Deus grandão, pessoalmente. Irmãos, estamos na segunda quarta-feira da Quaresma e não é sobre um calendário, né, que vamos falar hoje. É sobre transformação durante esse tempo de busca, de procura, de perdão e de reconciliação. Perdão e reconciliação. Irmãos, hoje o tema é o deserto que revela quem você é em Cristo. Prepara o seu coração para esse momento, porque o Espírito Santo quer te conduzir mais profundo, numa profundidade com Ele. Então abre seu coração, tira toda a distração, abre seu entendimento, peça discernimento, que o Espírito Santo, convidado principal, seja bem-vindo nesse tempo, que seja Ele a falar nessa igreja agora, Jesus no centro, que Ele nos conduz hoje, amanhã e para sempre. Amém? Vamos ler juntos Salmos 63, 1 a 4, você tem sua Bíblia, então pode ler esse salmo comigo. Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada eu te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito, nunca terá seca e cansada, onde não há água. Nunca terá seca e cansada onde não há água, para ver a tua força e a tua glória. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Esse salmo, ele foi escrito no deserto. O deserto, pessoal, o deserto não é a ausência de Deus. Irmãos, é a ausência de distração. O deserto é a ausência de distração. Nós temos esse momento, 40 dias até a sexta-feira de paixão, 40 dias no deserto com Jesus. Nós estamos fazendo jejum de Zacarias com mulheres valorosas ao serviço do reino. Amém, pessoal? O deserto que revela quem você é. Vamos ler uma palavra que está lá no livro de Mateus. Abre sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 4. Vamos ler junto? Amém? Glória a Deus. Irmãos, então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto. Pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Aleluia. Ele, porém, respondeu, disse: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, pessoal? Posso ouvir um amém? Irmãos, que palavra tremenda. Sabe, irmão, a minha alma tem sede de ti. É o que nós lemos lá em Salmos 63. Irmãos, a minha alma tem sede de Deus o tempo todo.
Este salmo foi escrito no deserto e o meu maior testemunho sai do meu deserto, do meu maior deserto, irmãos. Transformei meu maior sofrimento no meu maior testemunho. A minha alma tem sede de ti, Deus meu. Irmãos, o deserto não foi um acidente, sabe? O deserto foi uma direção do Espírito dado ao povo do Israel e a nós também. Mateus 4:1, a palavra de Deus fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito no deserto, pelo Espírito. Amém? Pegou? Irmãos, na maioria dos desertos são treinamentos que Deus faz conosco. Eu, Celeste, pessoalmente tive muitos treinamentos. Deus permite lugares de silêncio, tempos de silêncio, para formar o nosso caráter, para restabelecer a nossa estrutura, reconstruir a nossa estrutura. Ele muda de rota também no deserto, gente. Se ele vê que um caminho não está dando certo, ele muda de rota. E o Espírito, ele não nos conduz ao deserto para nos destruir. Ele nos conduz ao deserto para revelar a autoridade de Cristo Jesus em nossa vida. Agora vamos falar um pouco da fome que revela prioridades. Irmãos, em Mateus 4:2 fala: depois Jesus teve fome. O Filho de Deus sentiu fome. Agora imagina, Jesus teve fome, imagina você. Muitas vezes quando estamos jejuando, gente, a fome vem atacar, é tentação, pessoal. Assim Jesus foi tentado, mas você tem autoridade para pisar na cabeça desse capeta que está tentando te tirar do foco. O foco é o quê? O foco é Jesus, gente. A gente tem que focar nele, somente nele. Ele teve fome. O Filho de Deus sentiu fome. A fome revela que quem governa você é a sua carne que governa você? Não. É o Espírito que tem que governar. Nada mais tem que governar além do Espírito. Não é sua alma, nem seu coração, nem sua carne, nem sua mente, e nem o capeta, nem a boca do mundo. É o Espírito. Irmãos, a fome revela o que governa em você quando falta recurso. Entendeu? Quando falta apoio e quando falta força. Tá pegando a chave? Amém? Agora, irmãos, a minha pergunta verdadeira, real para você no dia de hoje, e pode escrever a resposta no comentário, seria bom, e vai edificar outras vidas também. Você busca pão ou você busca a palavra? Escreve no comentário. O que você busca quando você sente fome? Primeiro você corre para a geladeira para procurar alguma coisa para comer, alimentar sua carne, ou você vai correr para a palavra de Deus, alimentar o seu espírito, já que é o espírito que tem que governar. Agora vamos falar da tentação. A tentação, pessoal, a tentação foi identidade. Como assim, Celeste? Olha o que está escrito em Mateus 4:3. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Ele tocou na identidade. O inimigo tocou na identidade de Jesus. O ataque não foi contra o poder de Jesus. Não, o ataque foi contra a identidade de Jesus. Então o diabo não vai nunca nos atacar na nossa autoridade, no poder que nós temos em Jesus Cristo. Ele vai tentar atacar a nossa identidade porque ele não tem essa identidade. Ele tinha, mas foi expulso do céu, já não herdou mais dessa identidade. Mas nós temos acesso, ele não tem mais acesso a Deus, mas nós temos acesso através de Jesus Cristo. Irmãos, toda tentação começa com dúvidas sobre quem você é, sobre quem eu sou. Se você não sabe quem você é em Deus, qualquer voz vai te definir. Qualquer pessoa vai te definir, mas quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, ninguém te define. Você é aquilo que a Bíblia fala, você é aquilo que Deus fala. Agora vamos falar da arma, que foi a palavra. Mateus 4:4 está escrito. Olha só, gente. Está escrito.
Irmãos, está escrito, Jesus não debateu, Jesus não ficou batendo boca com o diabo, Jesus citou a Escritura. Então, só para falar isso, gente, nós cristãos, nós não precisamos bater boca com ninguém para provar a nossa fé. Só precisamos viver a nossa fé, afirmar a nossa fé, não sentir vergonha de falar quem você é em Cristo Jesus. Jesus nunca sentiu vergonha ou humilhação de dar sua vida. Ele foi tão maltratado, xingado, pisoteado, humilhado, massacrado, mas ele nunca desistiu de você nem de mim. Ele foi até o fim. E nós estamos nesse período onde ele foi dado à morte, mas ele venceu a morte na cruz. Ele ressuscitou. Jesus não debateu, Jesus citou a Escritura. Está escrito. Irmãos, é com isso que nós podemos pisar na cabeça do capeta. Irmãos, Jesus não viveu na emoção, ele não agiu na emoção, ele agiu no fundamento, que é a palavra de Deus. O deserto, pessoal, o deserto revela quem conhece a Bíblia. Tá pegando? Você conhece a Bíblia? Você estuda a Bíblia? Irmãos, você sabe que desde 2019 que eu estou passando por essas inúmeras batalhas de cirurgia, já vou para 17 agora, no dia 18 vou ter mais um na mão. Pessoal, esse tempo todo eu não fiquei parado. Eu estudei teologia, eu estudei a palavra, eu assisti palestras, eu assisti conferências, eu fui discipulada, eu fui mentoreada, eu fui ministrada. Irmãos, eu não fiquei parada mesmo em meio ao deserto, em meio à dor, eu procurei profundidade. Isso é muito bom, irmãos. Faça isso, faça isso. A dor não me venceu. O sofrimento não me venceu, a luta não me venceu, a enfermidade não me venceu, a tristeza não me venceu, as lágrimas não me venceu e o diabo não me venceu. Acabei de lançar o meu primeiro livro. Irmãos, vai no Amazon, coloca celeste.a.cimedo. Tá lá o meu livro. Você pode baixar o e-book e o livro brochê já está quase compartilhado. O primeiro foi lançado em francês, mas estou finalizando o livro em português, que vai ter o meu testemunho por completo. Esse primeiro livro tem as lutas que eu passei com as enfermidades, as cirurgias, como eu sobrevivi no deserto. Como? Com quem? Gente, é um livro sensacional, é um manual de transformação. Adquire, mesmo que seja no e-book, e leia no seu telefone, no seu computador. Isso vai te ajudar muito, porque eu fiz isso justamente para ajudar outras pessoas que passam por lutas como eu. Irmãos, o deserto nos prepara para a autoridade. Lucas 4,14 fala. Lucas 4,14. Então Jesus voltou a Galileia no poder do Espírito. Amém? Eu voltei à vida no poder do Espírito. Irmãos, Jesus entrou no deserto cheio do Espírito. Ele saiu cheio do poder do Espírito. Olha a diferença. Ele entrou cheio do Espírito. Mas quando voltou, depois de ter jejuado 40 dias, voltou cheio do poder do Espírito. Olha a diferença. Olha por que nós temos que jejuar, gente. Jejue, pessoal. Jejue. Quando eu falo para jejuar, não é para jejuar de qualquer jeito. Que fique bem claro, jejum não é dieta, gente. Se você quer fazer uma dieta, faça uma dieta. Mas jejum, não usa jejum como dieta. Quando você jejua, você se mergulha na palavra de Deus. Você sai do foco das redes sociais, sai do foco das fofocas, do xingamento, controla aquilo que sai da sua boca, aquilo que você coloca na sua boca. Controla a sua carne. Jejue, mesmo que seja por pouco tempo, mas que seja um jejum de qualidade, de que você fazer muitas horas, falar, jejum uma semana. E nem sequer uma hora foi válido, porque jejuou de qualquer jeito. Então jejua nem que seja uma hora, mas faça um jejum de qualidade. Você tem muitos exemplos de jejum na Bíblia para aplicar, para aprender. Irmãos, no deserto, Jesus ele não foi acabado no deserto, não. O deserto marcou o início do seu ministério.
Eu, Celeste, o meu chamado foi confirmado durante o meu deserto, sabia? No momento que eu mais sofria no hospital. Deus fez até um desenho na minha perna. Irmãos, olha só. Pergunta direta para você hoje. Você está vivendo um deserto? Eu já vivi tantos desertos. No meu livro você vai entender. E no próximo, que vai ser lançado em português, você vai entender ainda mais, porque vai ter o meu testemunho completo. Aí você vai entender realmente que tipo de deserto a Celeste viveu. Irmãos, você está vivendo o deserto, você está sendo preparado para a autoridade. Olha só. Que pergunta, hein? Quaresma não é um ritual, pessoal, como muitas religiões façam. Não. Quaresma não é um ritual. Não é um ritual. O período de Quaresma. Irmãos, eu cresci numa família muito religiosa. Eu me lembro que a minha avó, ela sempre jejuava durante Quaresma. Nas sextas-feiras, a gente não tinha direito nem sequer de varrer a casa, porque falavam que ia a poeira sobre as vestes de Jesus. Ela respeitava muito o tempo de Quaresma, minha avó, e ela não nos deixava comer carne na sexta-feira. E que mais? Não podíamos fazer barulho, gritar um com o outro. Tínhamos que ficar quietinho no dia, na sexta-feira, por exemplo. Dia de paixão, então, nem um pio a gente podia dar. Pessoal, Quaresma é tempo de decisão maduro, decisão de maturidade, tempo de posicionamento, tempo de jejum, tempo de paz, tempo de reconciliação. Eu cresci aprendendo isso, e com a Bíblia eu me aprofundei ainda mais entendendo. Irmãos, não é ritual, é um apelo que eu estou fazendo à entrega total para Deus durante esse tempo. Se hoje você percebe que vive guiado por emoções, pessoal, muitas vezes nós vivemos guiada pelas nossas emoções, as emoções da carne, e não na palavra de Deus. Então, se você faz parte dessas pessoas, se você sente que sua identidade já foi atacada ou está sendo atacada, se você quer entregar a vida para Jesus hoje mesmo, sem esperar, coloca sua mão no seu coração e repita essa oração comigo. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Salvação é individual. Você salva sua vida. Amém, pessoal? Faça essa oração. Coloca sua mão no coração. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos e declara essa palavra junto comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso de Ti, Senhor. Eu reconheço o seu sacrifício na cruz. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz por me salvar. Eu reconheço que muitas vezes eu fui guiada pelo medo, pela ansiedade, pela fome errada, Pai. Senhor Jesus, hoje eu declaro que Tu és o Filho de Deus. Tu és meu Senhor, o meu único suficiente Senhor e Salvador. Escreve hoje o meu nome no livro da vida, restaura minha identidade, cura minhas feridas e ensina-me a viver pela palavra. Eu Te recebo como Salvador, como único suficiente Senhor. Amém, pessoal. Aleluia, glória a Deus. Se você fez essa oração, declara aqui no comentário, porque eu vou estar orando, intercedendo pela sua vida. Amém? Pai amado, Pai querido, Pai bondoso, Pai de misericórdia. Senhor, se o deserto foi necessário na minha vida, que o deserto seja formador, Pai. Se a fome vier, que revele dependência, Pai. Se a tentação surgir, que a palavra seja a minha espada, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece Teus filhos que estão aqui comigo assistindo, fortalece a mim também. Manda embora essa gripe, Senhor, anula toda inflamação, toda infecção no organismo, nos pulmões, fortalece seus filhos, Pai. Levanta, Senhor, os que estão cansados, dá maturidade espiritual para
meus filhos, Pai. Dá maturidade espiritual para meus filhos, para meus irmãos. Senhor, protege a vida deles, protege a vida dos meus pais, protege a vida da minha nora, a vida das minhas netinhas, a vida da minha cunhada, a vida do meu sobrinho, dos meus tios, tias, primos e primas, meus amigos, Senhor, meus pastores, amigas que estão lá no Brasil, mulheres valorosas a serviço do reino. Abençoa, Senhor, a cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que seja agora, que seja depois. Senhor, fortalece minha estrutura cada dia mais, que eu possa sempre ser cheia de Ti, Pai. Preenche-me, Senhor, e vazia-me de mim, enche-me de Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus Altíssimo. Irmãos, estude a palavra durante esse tempo. Faça um jejum, faça um propósito. Com as mulheres valorosas nós temos um propósito de fazer durante o tempo de Quaresma, jejum de Zacarias, que é jejum de boca, boca fechada, boca fora, longe das fofocas, longe das críticas, longe das reclamações, longe das murmurações. Irmãos, eu podia estar na minha cama, eu tô com febre. Já 4 dias que eu não durmo praticamente, com gripe, com tosse. Quando eu tosso, como eu tenho uma recente cirurgia de próteses no lombar com placa e parafuso, quando eu fico tossindo, dói no meu lombar, mas dói. Essa noite eu gritei de dor, gritei mesmo, pessoal. Quase que eu fui na emergência. Mas hoje o inimigo tentou me deixar na cama, falando: você não pode levantar, tem que ficar descansar. Sim, eu vou descansar, mas eu vou descansar no meu Senhor. Por isso eu estou aqui trazendo a palavra para vocês, motivar vocês, estudem a palavra, assistem a Bíblia narrada, a Bíblia viva com a Celeste no meu YouTube, gente. Todos os dias tem um vídeo lá. Me acompanha no meu canal, me ajuda a crescer, compartilha meus vídeos, convida outras pessoas para nos acompanhar na leitura bíblica. Irmãos, vamos caminhar junto de mãos dadas, unidos, em união. Esse é o tempo de unir. A igreja precisa se unir. Se tem uma coisa que eu aprendi com meus pastores, uma igreja tem que ser uma igreja unida. Nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Nós somos um com Ele, nós somos nova criatura e nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Irmãos, olha só, toda quarta-feira às 19h30, horário de Suíça, terá uma palavra para você aqui. Todo dia tem café com Celeste, se não for de manhã vai ser da tarde, conforme a minha rotina também dos médicos, dos hospitais, porque eu tenho muita terapia, ergoterapia, eu estou para passar uma cirurgia, eu estou fazendo outros exames, estou saindo de várias cirurgias. Irmãos, então às vezes não dá para fazer de manhã, mas se eu não fizer de manhã, pode ter certeza que à tarde vai ter um café da tarde com a Celeste. Café com Celeste. Não esquece de adquirir meu livro no Kindle, já tem o e-book e o brochê em francês será publicado já nessa semana e brevemente, gente, daqui até o mês de abril, um novo livro que vai ter todo o meu testemunho, vai ser publicado em português e eu conto para vocês, para edificar a vida das pessoas. Oferece o livro para uma amiga que precisa de um apoio, de uma edificação. Você vai ver que esse livro é tão bom de ler. Eu mesma me edifiquei com esse livro, com aquilo que eu escrevi, graças a Deus, graças ao Espírito Santo, a Ele, as trindades. A palavra de Deus fala em Salmos 66, 10, 12, versículo 10 a 12. Pois tu, ó Deus, nos provastes, afligiste-nos como se aflige a prata, fizeste-nos entrar na rede, puseste sobre os nossos lombos pesada carga, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Aleluia. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar espaçoso. Amém, pessoal? Olha só, este salmo conecta-se diretamente com Mateus 4, você sabia? Então vai conferir lá, diretamente com Mateus 4. Jesus, ele foi provado, mas
ele foi também pressionado e ele foi testado pelo inimigo, pessoal, mas ele não foi destruído. Hoje eu posso falar, eu fui pressionada, eu fui testado, eu fui provada no fogo, forjada no fogo, minhas armaduras estão sendo trocadas por completa, mas eu estou cansada, mas não fui derrotada, não fui destruída. A prova não terminou o deserto para Jesus. A prova não terminou o deserto da Celeste, terminou em lugar espaçoso. Eu estou aqui com vocês edificando a vossa vida e Jesus edificou a minha e edifica a sua também. Irmãos, a prova não termina o deserto. A prova não termina o deserto. Declara isso no comentário. A prova não termina o deserto. Declara, a prova não me destruiu. Não, eu fui testada, mas eu não fui destruído. Aleluia. Declara isso agora. Senhor, se eu estou sendo provada, Pai, é porque eu estou sendo refinada. Senhor, é porque eu estou sendo refinada, o fogo não me consumirá, ele me purificará, Pai. Ele purificará todos os meus irmãos que estão conectados comigo aqui, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Deus que conduziu Jesus ao deserto te sustente nos dias de silêncio, que o Deus que fortaleceu Jesus da fome fortaleça você nas suas necessidades, a mim, na minha necessidade, na necessidade da minha casa, da minha família, que o Deus que fortaleceu Jesus na fome nos fortalece a cada um de nós, que Deus que respondeu com palavra na tentação, que dê discernimento na pressão, que nós não negociamos a nossa identidade, que nós não troquemos propósitos por alívio momentâneos, que nós não testamos Deus por impaciência, aleluia, que o Senhor nos estabeleça em firmeza, que Ele nos cubra com autoridade, que Ele nos leve no deserto para o poder, e que assim como está escrito, o diabo deixou e os anjos o serviram, Mateus 4:11, que toda resistência termine em visitação, que toda prova termine em crescimento e que todo deserto termine em autoridade, Pai. Nós oramos em concordância, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, irmãos, aleluia, glória a Deus. Durante essa semana, pessoal, leia Mateus 4, de 11 a 11, todos os dias e medita nele. E declare também Salmos 66, de 10 a 12, em voz alta na sua casa. Irmãos, declare a palavra de Deus na sua vida e dentro do seu lar. Amém? Pessoal, às vezes tenho que cortar o vídeo por conta da tosse, mas olha, terceiro desafio que eu queria deixar para você: escolha uma área da sua vida onde você tem negociado e pare e medita. Qual é a área que você tem negociado, gente? A área da sua vida. Eu não negocio a minha fé por nada, gente. A minha fé é inegociável, meu posicionamento é inegociável, meu tete-a-tete com o Senhor é inegociável, meu devocional é inegociável, a oração para minha família é inegociável. Irmãos, substitua distração essa semana por palavra. Se você tem hábito de ver novelas, noticiários, substitua isso pela palavra de Deus. Você vai ver a diferença na sua vida. Escolha uma área da sua vida onde você tem negociado e pare, tá? Substitua a distração por palavra. Antes de você dormir, antes de você ir para a cama, irmãos, declare: eu não negocio a minha identidade. E pode escrever no comentário: eu não negocio a minha identidade. Deserto não é punição, pessoal. Se fosse punição, eu não estaria aqui, entendeu? Deserto é preparação, deserto é fortalecimento, deserto é aprendizado, deserto é maturidade espiritual, deserto não é castigo, deserto é honra,
Glorifica a Deus mesmo estando no deserto. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarda e que Ele faça resplandecer seu rosto sobre você e te dê a paz. Compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe grandemente. Deixa a tua curtida também e seu pedido de oração.